Recuperar a autoconfiança, a autoestima, o amor próprio, alcançar a inteligência emocional, evolução espiritual, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo isso são nomenclaturas diferentes que têm como base uma única coisa. Uma única coisa liga tudo isso e resolve tudo isso. É o caminho, na verdade, para resolver tudo isso. A criança interior. Tudo isso se baseia na cura da nossa criança interior. E afinal, Josi, o que é essa criança interior? A nossa criança interior é uma parte da nossa psique que não desenvolveu. Ou seja, é uma parte nossa, nós como adultos, temos uma parte da nossa mente que ainda é infantil, que não sabe lidar com as emoções, que não sabe lidar com rejeição, que não sabe lidar com o tédio. Ou seja, nós, adultos, somos seres infantilizados. E é muito claro ver isso na nossa sociedade atual. A grande maioria maçante da sociedade são adultos governados por crianças, ou seja, adultos infantilizados. E a única diferença, real diferença entre um adulto infantilizado e uma criança é porque o adulto infantilizado ele já não corre mais para o colo da mamãe como a criança faz. Ele não se joga no chão quando não atendem aquilo que ele quer, não é? Comportamentos de criança. O adulto ele não pode fazer isso. Ah, Josi, então você está me chamando de infantil? Estou. Em algum aspecto da sua mente existe uma criança que está governando a sua vida. Sabe aqueles casos onde uma criança chega em casa e diz: ai mamãe, fulano me chamou de burro, né? Ela está descarregando na mãe aquela frustração, aquele desamparo, aquela situação, não é? Hoje em dia, um adulto infantilizado, ele faz o quê? Se uma pessoa chega para ele e diz: ah, fulano, você é burro, o que é que ele vai fazer? Ele não vai para o colo da mamãe, porque isso é descaradamente mostrar o quão infantil ele está sendo. E pode até acontecer de fazer isso, não é? Mas o que é que um adulto infantilizado ele faz? Se uma pessoa chega para ele e diz: ai fulano, você é burro, ele vai fazer o quê? A primeira opção, ter uma reação impulsionada, não é? Ou seja, ele acaba tendo uma reação desproporcional à situação e pode levar a agressão, discussões e muitas coisas, e vai despertar uma raiva muito grande a qual ele não vai saber lidar. Ou ele vai correr para um amigo, correr para algum conhecido e vai descascar em cima daquele fulano que chamou ele de burro. Ou seja, não tem a mamãe para falar, mas tem um amiguinho, tem um coleguinha ali, onde ele vai descascar, vai transferir aquela raiva que ele está sentindo. Ou seja, um adulto que não sabe lidar com as suas próprias emoções. E aí acaba gerando essa reatividade, esse impulsionamento gerado a partir de uma emoção negativa. Mas se atentando aqui de novo à temática da criança interior, todo esse processo que a gente acredita que está seguindo um desenvolvimento, um caminho espiritual, se resume a desprogramar, curar todos os traumas que essa criança viveu. Como assim, Josi? Hoje você sente rejeição, você sente a humilhação, sente a ofensa, sente tudo isso porque durante a sua infância você possivelmente passou por alguma coisa parecida e isso ficou registrado lá na sua mente. Você paralisou no tempo e a reação que você tem é a mesma reação que você teve lá na sua infância. Se não é a mesma reação, é uma reação que fará com que você fuja daquele sentimento que você teve na infância. Peraí, ficou confuso? Deixa eu explicar melhor. Digamos que na sua infância você passou por um período de rejeição, alguma humilhação. Pronto, melhor. Você passou por alguma humilhação lá na sua infância, certo? Você paralisou naquela memória. Ou seja, você vai falar em público. Quando você foi falar em público durante a infância, você passou por alguma humilhação, certo? Essa é a memória onde você está mentalmente, emocionalmente paralisado lá naquela infância, certo? Estão acompanhando o raciocínio, não é? Então,
Hoje, quando você se depara com uma situação de humilhação, independente se é falando em público, se é uma pessoa que direciona alguma ofensa para você, seja lá como for, você volta nesse mentalmente, isso é tudo mentalmente, certo? Eu estou falando da psique. Você volta a esse momento inicial onde você registrou esse sentimento de humilhação e você revive aquela dor. E a partir desse reativar dessa dor, você tem um impulso reativo que vai fazer com que você desconte nessa pessoa essa frustração, essa humilhação, essa raiva que você sentiu. Então, hoje, as suas reações são baseadas nas emoções que a sua criança não conseguiu digerir e você, como adulto, não está conseguindo lidar. Quer dizer que é impossível de lidar? Não, obviamente não. Tanto é que existem tantos caminhos, tantas nomenclaturas que vão te ajudar nesse processo de se desfazer dessas emoções, dessas memórias que ficaram traumáticas, que foram traumáticas lá na sua infância. E aí, diante de todos esses caminhos, de todas as nomenclaturas, você vai resgatando essas memórias iniciais e se desfazendo hoje dessas reações impulsivas. Então imagine na possibilidade de você estar tão centrado dentro de si, com um conhecimento, um autoconhecimento tão absurdo de si mesmo, que uma pessoa chega para você, te xinga horrores e você se mantém calmo, sereno, porque você sabe quem você é. E isso me fez lembrar um vídeo que eu vi do Leandro Carnal, que ele fala o seguinte, que uma vez um aluno dele xingou ele de careca, né? E ele simplesmente não deu a mínima. Porque qual é o contexto dessa história? Porque ele é careca. Então qual é a ofensa que tem nisso? A mesma coisa de alguém te chamar de burro. Você não vai se ofender se você sabe que você não é uma pessoa burra. Entende? A ofensa ela só chega para você quando em algum nível você compactua com aquela ofensa. Você concorda com aquilo que está sendo dito. Se você tem total conhecimento sobre quem você é, nenhuma ofensa vai ser capaz de chegar, de penetrar em você. E isso é o que caracteriza a nossa criança interior curada. Quando um adulto não está sendo mais governado por essa criança, essas emoções, a inteligência emocional, a maturidade emocional, ela é alcançada. Porque nada no seu exterior vai ser capaz de te afetar de forma a tornar um comportamento reativo e totalmente desproporcional à situação que possa estar sendo vivenciada. Entende? Então, o nosso comportamento hoje e da grande maioria das pessoas é governado por essa criança interior que ficou paralisada lá nas emoções traumáticas da infância. Para mudar a sua realidade hoje, você precisa olhar para essas emoções que ficaram e estão estagnadas aí dentro da sua psique. Ai, Josi, como é que eu faço isso? Existem muitas formas, terapias, existe o próprio autoconhecimento, que é diante da observação diária das suas emoções. Ai, fulano me chamou de burro, fulano, sei lá, insinuou alguma coisa para mim. E eu comecei a sentir, sabe aquela coisa de contar até 10? Antes da reação? É um ótimo início. Fulano me chamou de burro, me insultou. Conto até 10 e começo a observar essa emoção que surgiu. O que é que surgiu? Surgiu raiva, surgiu ódio, surgiu uma vontade de vingança ou alguma coisa assim. Vá observando essa emoção. Vá percebendo o que é que acontece na sua mente, quais são as conversas que passam na sua mente diante de alguma ofensa. É com essa autoobservação que acontece o autoconhecimento, que acontece o resgate do amor próprio, porque aí, com o autoconhecimento, você consegue finalmente descobrir quem você é. E se você sabe todas as suas qualidades, todos os seus defeitos, todas as suas inseguranças, você vai começar a se amar do jeito que você é. E é a partir desse amor incondicional por si mesmo que você alavanca numa evolução espiritual.
é, enfim, essa maturidade que você vai alcançar uma evolução espiritual que vai fazer com que você viva nesse mundo, mas sem ser desse mundo. Como assim? Você vai viver nesse mundo de uma forma muito mais harmônica e muito mais tranquila. Porque, de novo, imagine você viver nesse mundo sabendo que nada ao seu redor pode te afetar, tirar você do seu centro, tirar você da sua paz. Não é utopia, isso é completamente possível a partir do momento que você se dedicar a curar essa criança interior, a olhar para esses traumas, para essas memórias que estão estagnando o seu desenvolvimento aqui. Certo? Então é algo que precisa ser observado e precisa ser entendido para que finalmente tenha esse despertar desse amor próprio que todo mundo fala, mas no fundo ninguém sabe finalmente como se alcança, porque o amor próprio falado hoje em dia é mais voltado para alimentar esse ego, alimentar essas feridas, do que propriamente resgatar essa imagem de quem você realmente é. Então, essa autoobservação diária, esse respirar 10 segundos antes de qualquer reação é fundamental para você finalmente curar essa criança e ter todos os benefícios que o autoconhecimento, evolução espiritual, maturidade emocional, amor próprio, autoestima, autoconfiança, tudo isso pode te oferecer, tá?